Eu ouvia antes desta mesa, a mesa que nos antecedeu, com os companheiros fazendo uma série de considerações a respeito do que acontece hoje, do que poderá acontecer caso nós tenhamos essa decisão que se afigura hoje como sendo possível, é o que poderá acontecer com o sistema elétrico e, principalmente, no nosso caso específico aqui, com a Copel. Então, companheiros, dentro da Assembleia Legislativa, nós temos tido um papel de oposição, foi para isso que nós fomos eleitos, de fazermos a resistência a tudo aquilo que já foi tentado antes. A resistência aos projetos neoliberais, inclusive, que foram derrotados, como o Red bem lembrou aqui, e que, volta e meia, retornam. E é nesse sentido que eu quero aqui, mais uma vez, como nós já fizemos no Chopinzinho, como nós já fizemos em Pato Branco, como nós já fizemos inúmeras vezes, assumir com os companheiros, com as companheiras, o compromisso de continuar nessa luta. A luta pela Copel, a luta contra a privatização e a luta para que o sistema elétrico seja, de fato, do povo brasileiro. Obrigado. Eu e o Tadeu, nós vamos ter que sair daqui a pouquinho, né, já vamos avisando, porque hoje em Curitiba tem greve dos professores municipais, já estão em marcha ainda a Prefeitura, tem greve também dos professores e funcionários das nossas 7 universidades, eles já saíram em marcha, estão indo ao Palácio. Lá já no começo da tarde, sai uma mobilização de bombeiros e policiais que vão até a Assembleia, e nós, tanto eu quanto o Tadeu, nós estamos envolvidos diretamente nos debates, né? Sempre a favor da classe trabalhadora, né? Então, nós estamos envolvidos. Por isso, nós não vamos permanecer muito tempo aqui, depois a gente retorna para acompanhar os debates, mas já justificando a nossa saída logo, logo. Dizer que os nossos mandatos, como o Tadeu já colocou aí, estão à inteira disposição. O mandato é da classe trabalhadora, do campo e da cidade. Quero aqui cumprimentar todos os movimentos que compõem este importante evento. E aqui o Movimento Sem Terra, que eu tenho a origem no Movimento Sem Terra. Nós fomos prejudicados lá no oeste do Paraná, quando o Itaipu começou a encher aquele lago, e aí tivemos que nos movimentar, organizar movimento como mastro, que pude participar, e depois, na sequência, participar e ajudar a fundar o MST na região oeste do Paraná, foi o berço do MST no Brasil. E depois fui morar lá em Capitão, pois também tivemos uma barragem lá, e tivemos que fazer movimento também. Então, nós sabemos da importância da energia elétrica, mas também precisamos, juntos, debater em que condições a gente vai construir e qual é o impacto que ela gerará para quem mora nas regiões atingidas pelas barragens. E qual é o compromisso social, para além do compromisso econômico, essas usinas contratarão com o nosso povo. Então, isso é muito importante, e por isso nós estamos presentes e colocamos nosso mandato à inteira disposição. Água e energia, nós temos que tratar como um bem que tem que ser distribuído a todos e todas, e não como mercadoria. Muito bem levantou aqui. Águas para a vida e não para a morte foi o tema da nossa primeira caminhada, né? Que nós fizemos lá em Guaíra. E eu estava lá presente também, ajudando também, você estava lá também. Águas para a vida e não para a morte foi tema da nossa primeira romaria da terra aqui no estado do Paraná. Então, águas para a vida e não para a morte. Obrigado. O que está por trás dessa iniciativa, dessa possibilidade de ocorrer isso, são lutas históricas, lutas que se deram ao longo do tempo e que, em razão disso, se constituiu um grande patrimônio, porque a energia
ela é extremamente estratégica no desenvolvimento econômico de uma região, de um estado, de um país. E, no nosso caso, passado o vento da privatização neste setor, que a gente viu agora a volta do vento da privatização no setor dos aeroportos, onde concentra-se em apenas 3 aeroportos, 30% dos passageiros do Brasil, 57% das cargas transportadas no Brasil, e a gente viu, até se estranhou, porque parece um negócio à parte, e saiu por quase 2, 3 vezes do preço inicial, já seria um escândalo, né? Por ter feito dessa maneira, por ter chegado a esse volume em cima de um preço mínimo. Então, infelizmente, isso amedronta e assombra, e nós temos que, nessa questão, tanto do saneamento, na questão da energia, uma posição contra a entrega desse patrimônio para o interesse privado, como disse o REC, para se transformando numa mercadoria, né? Porque isso foi construído ao longo de sacrifícios daqueles que perderam sua propriedade, né, se tiveram que se deslocar para outras regiões, sacrifício do Estado que se investiu nessas empresas, e tanto a CEMIG, a CHESP e a COPEL, nesse período em que conseguiram demonstrar, né, a sua Eletrosul, né, que acabou, infelizmente, perdendo grande parte do seu patrimônio, mas nós demonstramos nesse período quanto uma empresa pública pode ser eficiente, pode ser competitiva, né, e principalmente a COPEL, onde eu fui do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, né, e tive a oportunidade de conhecer a nossa empresa por dentro, e é um símbolo do nosso Estado, e é uma das referências do mundo. Então, lutar para que isso não ocorra, né, para que se renove, né, é lutar para que se renove o suor, a lágrima, o sacrifício, o empenho dos governos que passaram, a inteligência construída pelos nossos técnicos, pelos nossos engenheiros, pelos nossos, todos aqueles que fazem parte desse processo, né, para construir um patrimônio paranaense, símbolo de orgulho, e, portanto, nós não podemos colocar isso e remeter isso num espaço, num leilão, né, num momento virtual, onde grandes empresas do mundo podem se apropriar de algo que não participaram durante esses anos todos da sua construção, da sua edificação. Então, na Assembleia Legislativa, nós temos nos posicionado em relação às questões onde o governo tenta, de alguma forma, privatizar ou terceirizar, no sentido de que isso seja assegurado por interesse coletivo de toda a sociedade paranaense. Então, nós nos somamos a isso, estamos à disposição, junto com as demais bancadas que existem hoje na Assembleia, né, que têm discutido bastante essa questão, e nós estamos, portanto, aqui para apoiar e para dar continuidade nas demandas que possam vir nesse período até 2015. E, quem sabe, a gente consiga antecipar esse debate para antes de 2015. O 2015 é uma data, um ano depois do mandato da nossa presidente. Quem sabe a gente consiga fazer esse movimento e resgatar isso, se houver algum risco, né, talvez de uma nova sucessão, de puxar esse debate, que esse debate seja fortalecido no sentido de amparar politicamente o Congresso, amparar o presidente, para que antecipe essa discussão e faça com que essa renovação ocorra para o bem do patrimônio construído ao longo dos anos dos estados e do povo paranaense, povo brasileiro. Muito obrigado e bom dia. Primeiramente, dizer a satisfação de poder rever tantos companheiros, tantos amigos, nessa manhã, discutindo um tema dessa importância. Essas entidades que aqui estiveram presentes na abertura representam, na verdade, o bastão da luta do povo brasileiro, que ocorreu em cada período marcante da nossa história. Foi a luta do povo, das entidades que criou a campanha do petróleo é nosso, que garantiu uma Petrobras, que é um símbolo brasileiro da capacidade da nossa engenharia e do nosso povo. Não foi diferente o setor elétrico. Quem acompanha um pouco essa história sabe que por muitos anos a energia do Brasil era privatizada e não funcionava. Foi por lutas. Vejo aqui um movimento, o Leonel Brizola. O Brizola teve uma participação forte nessa época no Rio Grande do Sul, encampando empresas, mas foi naquele curto período
beijando o lugar, se implantou, se introduziu, se organizou, a Eletrobras, que deu essa possibilidade de termos um sistema elétrico montado no país. Se pegarmos o Paraná, não foi diferente. E também, a energia era privada, quando na época do Bento Munhoz da Rocha, em 56, se não me falha a memória, foi fundada a Copel, junto com a nossa Universidade Federal do Paraná, dotou o país de uma energia limpa, renovável, e que um dos movimentos mais recentes e marcantes foi exatamente quando as entidades, junto com o povo, conseguiram fazer com que esse símbolo do desenvolvimento do Paraná não fosse privatizado. E assim tem sido essa luta, e não vai parar. E é uma luta que tem vários contornos e vários componentes. Mas o principal dele que nós temos que nos ater é que tem setores da economia que são estratégicos, o Estado não pode, não deve, nós não podemos permitir esse abra não. A eletricidade é um setor. Imagine se o Brasil não tivesse a Eletrobras e suas empresas, se era possível fazer um programa como Luz para Todos. Tirar 14 milhões de brasileiros do século XVIII que não tinham sequer até agora acesso a esse bem elementar de ter uma energia elétrica em sua casa. E por que não tinha? Porque as empresas privadas buscam única e exclusivamente o lucro e não o bem-estar da população. Não tem o compromisso com o desenvolvimento do país e da sua gente. Quem tem esse compromisso é o governo. Deve ter, pelo menos. E se você não tiver instrumentos na mão, se você não tiver empresas na mão, como é que você coloca uma política em curso, discutido numa campanha, para depois se tornar realidade? Se torna basicamente quase que impossível. Imagine aqui se, quando você resolveu fazer o clique rural, que a Copel fez esse processo de universalização da energia poder chegar no campo, se a Copel não fosse do governo do Estado, seria possível poder empreitar uma parada como essa, no sentido de que todo ser humano possa ter sua energia, seu chuveiro, sua máquina, o seu conforto, que faz parte de toda a nossa luta. Essa é a grande questão de fundo em ter empresas públicas bem gerenciadas, esse é outro processo, trabalhado rumo a se fazer a justiça social. Vejo a luta incessante do MAB, acompanhei muito na ocasião da realização do Salto Caxias, que foi um modelo da organização para se chegar a um bom termo. Não tem, temos que jogar aberto aqui, entramos entre companheiros. O Brasil vai precisar de muita energia elétrica, não é pouca. Vai precisar de muita energia elétrica. Até porque temos uma imensa dívida social. O consumo per capita brasileiro é muito baixo de energia elétrica. E é baixo porque muita gente da nossa população não teve acesso aos bens que a eletricidade oferece. Mas vão ter. Essa é a luta da CUT, é a luta de briga por emprego, por salário justo, por distribuição de renda. E à medida que nós vamos constituindo uma sociedade com maior poder aquisitivo, é óbvio que essa população tem o direito de poder ter acesso a esses bens de consumo. E aí não tem saída. Vai precisar de energia elétrica, das diversas formas de energia que nós temos. O Brasil foi um país abençoado. Tem quase 13% de toda a água doce do planeta. Quase 13%. O mundo inteiro queria ter uma matriz energética que nem o Brasil. Só que Deus foi generoso conosco. Aqui temos ar, ventos, para poder ter eólica. Aqui nós temos sol o ano inteiro em várias partes para poder desenvolver uma energia como a solar. E aqui nós temos a biomassa, possível de fazer o biodiesel, o álcool,
que compõem um cenário no Brasil de que quase metade de toda a energia consumida no país tem uma matriz renovável. Os 20 países mais ricos do mundo, a tal da OCDE, só 6,7% da sua energia é renovável. E nós quase 50%. Quando chega na energia elétrica, então, não tem para ninguém. 90% da energia elétrica do Brasil é renovável. Nós queremos que continue assim. Os outros países do mundo, para poder produzir energia, tem que ter carvão, tem que ter nuclear, tem que ter óleo diesel, tem que ter fuel oil. São gás altamente poluentes. E nós temos essa possibilidade de ir marchando no sentido de manter uma matriz limpa e, ao mesmo tempo, que possa fazer frente a esse desenvolvimento da nossa sociedade. E aí, quando está pronto, depois da hidrelétrica feita, funcionando bem, como bem colocaram aqui na mesa que antecedeu, de tempos em tempos, surge a tal da conversa de privatização. Óbvio que o povo brasileiro fez essa caminhada, esteve nos momentos mais importantes de toda essa luta, jamais vai permitir que esse patrimônio feito a sangue, suor e sacrifício do nosso povo seja desvirtuado por um processo de lucro que não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento e com o conjunto da nossa sociedade. Por isso nós, obviamente, abraçamos com veemência esse movimento, dizer que para nós é uma satisfação poder trabalhar em toda a bacia do Paraná 3, Goulart, com essas diversas entidades sociais. Um historiador que for escrever, está escrevendo a história do Brasil de forma correta, que for um historiador que tenha compromisso com a verdade, vai ter que dedicar páginas e mais páginas exatamente pela luta das nossas entidades, no sentido de poder construir uma nação. Se não fossem esses movimentos organizados, se não fossem esses sindicatos combativos, se não fosse a organização dos campesinos, se não fosse a organização dos ecologistas, o país estava literalmente perdido. É ali que está o movimento da resistência, da busca incessante de fazer uma justiça social, de empreender o desenvolvimento, mas fundamentalmente também ver o progresso de toda a nossa gente. É isso que eu vejo quando me deparo em movimentos como esse que hoje inicia aqui por uma busca total de manter as empresas públicas com esse caráter. Temos muito que avançar, obviamente temos que avançar, podemos aperfeiçoar do ponto de vista da nossa contribuição. A determinação que vem aí, terminado o período da concessão, nós vamos chegar no terceiro ponto. Tem mais um minuto? Nós vamos chegar no terceiro ponto. Quando veio na época que o Lula ganhou a presidência da República, não sei se lembram bem, todos, a primeira ministra das Minas e Energia foi a Dilma Rousseff, que hoje é presidente da República. Ela foi a primeira ministra, os 2 anos e meio primeiro do governo Lula, e veio para fazer 3 coisas. A primeira era exatamente a reorganização do sistema elétrico, que estava já indo em curso com as privatizações e com o desmonte das empresas elétricas do Brasil. Verdadeiro desmonte. A Eletrobras estava uma esculhambação. Tinha empresas do Brasil que ficaram tempos e tempos sem ter sequer um presidente, porque se trabalhava na lógica de ter a privatização. Ela reorganizou esse sistema e fez um novo modelo energético do Brasil, com a busca de novo de fazer investimentos, de novo poder o sistema elétrico brasileiro ter musculatura e ser um instrumento de desenvolvimento, de geração de emprego e de renda, mas também de justiça social. O segundo grande ponto que está nessa retomada do setor elétrico, quando a ministra Dilma ali ocupava a função, era a universalização do serviço. Dali surgiu
o Luz para Todos e tantos outros programas, no sentido de levar energia para os assentamentos, levar energia para os quilombolas, levar energia para onde tiver povo brasileiro, para as comunidades indígenas, enfim, achar formas de poder atender o conjunto da população brasileira com energia elétrica. E tem um terceiro ponto, que é da modicidade tarifária. O deputado Tadeu Venere me cobrava aqui ainda agora, falou, pô, a energia está cara. Eu falei, claro, vocês terem uma ideia, só no Paraná, 39%, aqui o dirigente da Copel, vai para o ICMS. Não tem governador do estado que vai abrir mão dessa receita. É a receita mais garantida, é essa e a dos empregados que já vem descontado no contra-cheque, o imposto de renda, governo. Não tem como sonegar. Chega a conta, já vem junto. E é tão leonino o processo que você não paga, o cara vai lá e corta. Por quê? Que tem que ser com essa situação leonina. É que você tem que se antever com 5 anos na frente. A questão da energia elétrica não dá para você ir fazendo puxadinho. Tem que trabalhar no mínimo com 5 anos na frente, que é o tempo que leva, em média, para fazer uma geradora de energia. Então ele tem essas regras muito rígidas. E aí, obviamente, vocês sabem, todos os estados, o maior contribuinte, pode pegar o Rio Grande do Sul, passe para Santa Catarina, venha para o Paraná, vá para São Paulo, vá para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para o Espírito Santo e vai embora. Você vai ver que a maior empresa que contribui para a arrecadação do ICMS é sempre as empresas de energia elétrica. O Estado tem ali a sua grande fonte de receita para poder fazer o seu desenvolvimento, as suas outras coisas, enfim, de maneira geral. Por isso, obviamente, tem um preço exorbitante. E um dos componentes grandes, e aí finalizo com isso, é exatamente a questão das concessões que tem prazo. Por exemplo, nós na Itaipu, agora em fevereiro de 2023, terminamos de pagar a Itaipu. Ela foi tudo construída com empréstimo. E está sendo paga pela própria produção de energia. Vai chegar em fevereiro de 2023, 70% daquilo que compõe o nosso custo da energia desaparece. Para nós terminar de pagar Itaipu, 70% é composto da dívida e dos juros. Aí, obviamente, está ali uma possibilidade enorme, ou de botar esse dinheiro para programas sociais, programas ambientais, educação, etc., ou vir uma redução drástica do preço da energia elétrica. Nas concessões vai ocorrer a mesma coisa. Nós queremos que ela se constitua pública e permaneça na mão do Estado, mas que também ali se possa fazer a grande discussão a respeito dessa tarifa, com programas especiais para aqueles que mais precisam e para as populações mais vulneráveis. É com essa expectativa que nós abraçamos o querido Goulart, do querido Caniaque, o pessoal do MAB, Robson, todo mundo, numa perspectiva de construir um Brasil cada vez mais justo, cada vez mais melhor, mas efetivamente que o resultado desse esforço todo seja dividido pelo conjunto da população brasileira. Bom seminário a todos, bom dia, foi um prazer poder estar essa manhã com vocês. Como representante da Copel, eu podia perder a oportunidade de um evento como esse para trazer a opinião da empresa para a sociedade paranaense. E ainda tive a sorte de falar, logo após o tratamento, vou poder dar uma continuidade já ao que foi dito aqui. Qual é o objetivo? O que nós estamos falando? Renovação. Tem até um outro termo. Quem já está tratando do assunto de forma mais forte, ou é renovação ou é prorrogação das concessões. Agora, qual é a alternativa que se tem a prorrogar ou renovar essas concessões? A alternativa seria uma nova licitação, fazer uma licitação pública para ver quem vai ficar com aquela concessão. Só que o problema é que a licitação é pior, ela é mais danosa do que uma privatização até. Porque quando você faz uma licitação, você faz licitação de um bem, licitação de um empreendimento. Só que onde estão as pessoas? As pessoas não fazem parte da concessão. Os funcionários da Copel não fazem parte da concessão Copel, eles são funcionários de uma empresa. Então, se a concessão fosse retirada da Copel,
A empresa Copel continuaria existindo com um montão de funcionário, mas sem o que fazer. Então ela teria que fazer o quê? Ia acabar demitindo os funcionários. E provavelmente essa nova empresa que pegasse a concessão iria contratar alguns, mas não todos. Então essa seria a bomba de nêutron no setor elétrico. Você extermina o povo, mas continua com os bens. É isso que o pessoal quer. E a opinião da empresa, da Copel, a Copel é contra a licitação e relicitação, é favorável à renovação das concessões. Mas o que é que está em jogo quando se fala em renovar, postergar essas concessões ou fazer uma nova licitação para essas concessões? Está em jogo a modicidade tarifária, é isso que se busca. O que se quer é a modicidade tarifária. Precisamos abaixar o preço da energia elétrica. Aí quando se fala abaixar o preço final da energia elétrica, de cara a gente esbarra na questão dos tributos, impostos e etc. Praticamente 37% é ICMS, mas só ICMS é um dos impostos, é o maior, mas é um. Tem N outros, PIS, COFINS, uma série de impostos. Praticamente metade do que se paga numa conta de energia, tanto no consumidor residencial como industrial, é imposto, é uma cobrança. Então, se está se falando em modicidade tarifária, antes vamos debater os tributos, os impostos que incidem sobre essa energia elétrica. E aí depois dá para avançar nessa questão da modicidade tarifária. Mas então, como é que afeta a modicidade tarifária, a renovação de concessão, etc., a Copel explicitamente? A Copel está dividida, atua nos ramos de distribuição, transmissão, geração de energia elétrica. Esses três ramos é o que se está falando. A concessão da empresa de distribuição, a concessão de distribuição da Copel vence em 2015. Ora, se o que se quer é modicidade tarifária, já se tem a modicidade tarifária através da forma do repasse que a Copel Distribuição pode fazer da tarifa dela. Qualquer ganho que a empresa tenha, que ela consiga economizar energia, vai fazer qualquer forma de cobrança de energia elétrica que barateie a energia, alguma nova forma, alguma nova uma técnica que consiga reduzir seu custo, automaticamente isso aí acaba vertendo para o consumidor. A cada 4 anos é feita uma renovação, um estudo da tarifa, e essa tarifa é analisada para saber se teve algum ganho ou não. Se tiver algum ganho, se a empresa puder conseguir economizar alguma coisa, esse ganho vai para o consumidor. Ora, se já tudo vai para o consumidor, para que relicitar? Para que uma nova licitação? Para que tirar a concessão? Se por acaso a empresa não estiver atendendo de forma adequada, não estiver prestando um serviço digno, então ela merece realmente que se casse a concessão dela e faça uma nova licitação para dar para outra. Mas se ela está prestando um serviço adequado e bom, para que tirar? Não faz sentido tirar a concessão de uma empresa de distribuição que está atuando de forma correta. Da mesma forma, para o assunto transmissão, funciona da mesma forma. A empresa de transmissão, ela recebeu uma concessão com uma tarifa, e essa tarifa a cada 4 anos é revista, então qualquer ganho está sendo repassado. As novas obras são feitas licitações e que os agentes olham, cada um vai dar a menor tarifa que consegue construir. Recentemente a Copel ganhou uma licitação para a construção de linhas de transmissão e ofereceu um deságio de quase 40% para construir essas linhas. Então ela já busca a menor tarifa para fazer aquilo. Se ela já está com a menor tarifa, para que então, para que mudar de dono? Não faz sentido. Para que mudar, tirar a Copel para colocar um outro? A única coisa que vai se obter com isso é pegar capital que poderia ser empregado em novas obras, etc., para ser utilizado na compra, para tomar uma empresa como essa. Então, não faz sentido. Passando agora para o caso da geração. O caso da geração já é uma situação um pouco mais complexa. Como o próprio Dr. Samek falou, Itaipu vence em 2023, fevereiro de 2023, e já naquele momento terá todas as suas contas pagas. O que acontece? Uma usina hidrelétrica, ao se construir uma usina como Foz do Areia, foi feita lá
1980 inaugurada, ela já está necessitando de obras. Então, essas obras têm que ser feitas, modernização, etc. Então, uma parte do capital necessário está sendo empregado para fazer essas modernizações. Então, dizer, não, quando vencer a concessão de Foz do Areia, que também é 2023, então dá para... não é bem assim, nem toda a energia, todo o dinheiro gasto, arrecadado com a venda de energia de Foz do Areia, já acabou, ainda tem uma parte que ainda está para ser remunerada. Então, qual é a tese da licitação de uma usina hidrelétrica que vai vencer a concessão? Você vai pegar todo investimento que não está amortizado, e esse investimento não amortizado vai ter que ser pago para essa empresa e dado, então, para uma nova empresa. Então, o entrante, o cara que tiver ganhar essa licitação para pegar uma usina, vai ter que pagar esse valor que seriam os investimentos não amortizados. Para que usar isso a favor, com usinas que já existem? Se tem alguém com dinheiro que sobra, que pode construir novas usinas. Então, não faz sentido. E no caso específico da Copel, agora para 2015, nós temos só 3 usinas que têm concessão vencendo em 2015, que é o Capivari Cachoeira, GPS, Governador Paraíba de Souza, né? A usina de Mourão, e uma outra PCH da Copel, que agora não me lembro não, acho que é Melissa. Então, são 3 usinas. Essas 3 usinas compõem aproximadamente 5% da capacidade de geração da Copel. Então, nesse momento, a Copel não será tão afetada por uma renovação das concessões. Mas a regra que for utilizada agora vai ser a regra que vai ser utilizada em 2023, quando chegar a Foz do Areia, 2026, 2027, com Segredo e Santiago. Então, nos interessa, por conta disso, a Copel é favorável à renovação ou prorrogação dessas concessões. Só que essa prorrogação há de se ter algum benefício para o consumidor. E aí, nesse momento que o governo federal está num tremendo dilema. Puxa vida, quem que eu vou beneficiar? O consumidor ou o contribuinte? Mas peraí, não é a mesma coisa? Aos olhos do governo, não. Ele poderia, vamos prorrogar a concessão para a Copel da usina de Capivari Cachoeira, mas dizer o seguinte: Copel, hoje você vende essa energia a R$100 por megawatt-hora. Só que você vai poder continuar vendendo a R$100, como você fazia antes. Só que desses R$100, uma parcela desse valor, você vai pagar como uma utilização do bem público, um imposto adicional que se retire no custo dessa usina. Só que a ideia é que se pegue esse dinheiro arrecadado das concessões que estão vencendo e se utilize dentro do próprio setor elétrico, de alguma forma, através de programas sociais, de energia elétrica, através da redução do custo de transmissão. Se o que se quer é modicidade tarifária, então a forma seria, vamos abaixar o custo da energia elétrica para todos, através, por exemplo, da redução do custo de transmissão. Então, tem várias formas, isso está sendo debatido, está se buscando alguma opção interessante para fazer essa renovação das concessões ou prorrogação. Agora, de alguma forma, a renovação das concessões de usinas hidrelétricas que vencem em 2015 terá que reverter em benefício para a conta de energia. E ao se reduzir, a presidente Dilma recentemente falou que ela esperava uma redução de 8%, só que não foi bem definido aonde vai ser, em 8% da conta final de energia elétrica, alguma coisa, por conta da renovação das concessões. Tem que se ver o que fazer, como fazer, e esse debate ele precisa ser feito com a mais urgência possível. Não se pode esperar 2015 para começar julho de 2015. Qualquer processo mínimo para se definir o que vai ser feito, alguns anos de antecedência. As empresas têm que saber o que vai ser feito. Então, a ideia é mobilizar toda a sociedade, precisa ter conhecimento desse problema que está ocorrendo para se posicionar. E a posição que a Copel traz é favorável à renovação das concessões. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, cumprimentar a mesa, cumprimentar todos e todas. Né? Agora, acho que até agora ficou mais
Acho que isso ainda é pouco. Salvou, né? Mas salvou aqui mais uma mulher aqui da mesa, porque a mesa estava mais só masculina, né? Primeiro também agradecer, eu até vim mais para participar mesmo, até nem vim com a intenção de participar da mesa, assim, na mesa, né? E até porque a gente já é oriundo mesmo do movimento social e sindical, né? E a gente está na luta, independente de estar falando aqui na mesa ou também no público, né? E agradecer, então, pela oportunidade por estar aqui participando e podendo falar. Eu, atualmente, sou diretor de transmissão da CE, né, no Rio Grande do Sul. A C3E, como o pessoal fala mais fora do Rio Grande do Sul. Nós tivemos de certa forma, vamos dizer assim, tivemos um impacto, né, do que é uma privatização, porque a CE ela teve dois terços da área de distribuição privatizada e herdou 88% do passivo todo da CE, que até hoje a gente tenta, vamos dizer assim, equilibrar a empresa, né? Ainda graças aí à presidenta Dilma, né, que fechou uma negociação do CRC, que era uma ação que já há muito tempo, há praticamente 20 anos, né, que a CE que vinha tramitando no judiciário, conseguimos ganhar, que foi 3 bilhões e 600 milhões, mais ou menos, e que pode dar um certo equilíbrio para a empresa agora nesse período, né? Então, assim, também até hoje as pessoas aonde hoje não tem CE, né, que é a S-Sul e a RGE, mesmo nesses lugares as pessoas lembram muito da CE. Inclusive as pessoas quando falam que vão na concessionária, aí nós falamos que vão na CE, porque a CE é sinônimo da questão de energia lá no Rio Grande do Sul, né? E também a forma como a CE, vamos dizer, se relacionava com os consumidores, né? Que enquanto hoje, por exemplo, as empresas privadas, elas se distanciam bastante da população, né? E nós somos um estado que tradicionalmente a gente tem muita relação pessoal, né? E hoje, com essa questão aí de telefone, internet e tal, as empresas privadas elas privilegiam esse tipo de interação, né? E não tanto com as agências, né, que a gente tinha. Inclusive até a ANEEL aí acho que foi no ano passado, retrasado, ela inclusive obrigou as empresas a ter que abrir postos, né? Mais postos nas cidades, porque eles tinham praticamente aí feito alguns polos, né? E cortado completamente a interação com a população. Então, a gente lá conhece um pouco do que significa a privatização. Assim, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, né, que até parece que não existe uma racionalidade nessa questão desse movimento que nós estamos fazendo e o movimento do outro lado, que seria o movimento do capital. Mas, na verdade, exatamente essa luta, essa disputa entre o capital, que quer transformar tudo em mercadoria, e que não é só energia, inclusive a nossa vida também, ela passa também a ser mercadoria, e quando passa a ser mercadoria, tu perde a condição de definir, de discutir os rumos, né, das coisas. Então, esse movimento ele não é só em relação à energia, mas a nós mesmos, enquanto pessoas, né? E eu acho que, vou dizer assim, essa nossa luta em torno da energia, na verdade, é uma luta que vai muito mais além, que vai na essência, inclusive, de nós mesmos. Né? E que se nós não tiver força e não nos arregimentarmos aqui nos movimentos sociais, enfim, toda essa luta que a gente faz, quer dizer assim, fatalmente nós realmente nos transformaremos em mercadoria mesmo, e aí estaremos fritos, vamos dizer assim, no popular. Então, é uma luta que é de essência mesmo, né? E que esse movimento que nós fizemos é fundamental, tá? Outra coisa também, é dizer assim, a Dilma, a presidenta Dilma, por mais vontade, o governo, por mais vontade que tenha de fazer um bom processo, de que essa renovação das concessões, elas vêm beneficiar toda a população, isso depende, sim, da nossa luta, né? Não há como isso cair do céu, né? Isso precisa efetivamente da nossa luta, né? E por isso nós ali no Rio Grande do Sul
Né? Inclusive, assim, ó, eu até gostaria que a gente chegou a discutir lá em Santa Catarina, né, em Florianópolis, de ter um evento desse lá no Rio Grande do Sul. O Gilberto, nós nos pomos à disposição de organizar lá, exatamente, se tiver um apoio de vocês. Era importante lá para a gente. Nós vamos lá, o Robson já está louco para ir para lá, se oferecendo para ir para lá, para organizar, né? Então, vamos lá, vamos lá. Então, assim, era importante a gente estar lá, né? Então, dizer que também a CE, no caso, nós também estamos assim, de mãos dadas aqui também nesta luta, né? Tanto os trabalhadores também, porque nós, como a gente viveu a questão da privatização, né? E uma das coisas mais importantes, sabe, que a gente, quando estava nesse processo de privatização, uma coisa que a gente viu é o seguinte, ó, esta possibilidade que tu tem todos os dias de ir para o trabalho e tu ter certeza que o teu cartão, o teu ponto, né, que nem às vezes assim, ó, está lá na chapeira, para alguns, né, esteja lá. Porque na iniciativa privada não tem isso. Né? Tu pode sair de casa legal, chegar lá, está despedido, conforme a estratégia das empresas. Né? E uma das coisas que os trabalhadores perderam, né, hoje é privatizado, é exatamente isso. Esta segurança de que estarão trabalhando, que vai chegar lá e o seu cartão vai estar na chapeira. Tá? Para ter uma ideia também, lá no Rio Grande do Sul, antes da privatização, fizeram um processo de aposentadoria lá. Né? E, para vocês terem uma ideia, mais de 5% dos trabalhadores que se aposentaram na época morreram. Porque esse negócio de privatização, ele não só afeta a questão de custo, tal, ele afeta a vida das pessoas. Né? E muita gente já morreu. E por incrível que pareça, os aposentados da CE anterior à privatização, tem gente com 102 anos já. Porque tiveram a sua vida laboral, chegou no momento da aposentadoria, se aposentaram. Né? Hoje eles viajam, tal. E aqueles trabalhadores que foram aposentados praticamente à força, porque se não tivessem aposentado estariam na rua, muitos já morreram. Então, assim, ó, é importante a gente trazer essa questão de que esse processo não é só renova ou não renova, privatiza ou não privatiza, é que essas coisas afetam profundamente a nossa vida. Profundamente a nossa vida. Então, esse é um movimento seríssimo, e que nós temos que fortalecer, e lá no Rio Grande do Sul nós estamos abertos para fazer esta luta também, e nós estamos aqui por isso. Então, agradecer a oportunidade, e estamos junto com você, junto com o MAB, junto com todos os movimentos sindicais e tal, para fazer essa luta e a gente realmente fazer com que o resultado lá no futuro seja o melhor para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui e eu quero bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu quero saudar a nossa mesa. Eu vou cumprimentar aqui o Samec na mesa, que é o nosso presidente da Itaipu Nacional, e cumprimento todas as autoridades aqui da mesa, os companheiros deputados. De uma maneira especial, eu quero parabenizar o SENGE e também o MAB pela organização desse evento. Parabenizar todos os apoiadores, porque nós sabemos o quanto é importante esse seminário. A gente vem debatendo na nossa bancada e abrindo sempre o espaço para que a gente possa aprofundar cada vez mais esse debate. Sabemos que a lei, na verdade, da concessão, ela acaba, então, em 2015, mas se não nos organizarmos agora, se não nos movimentarmos agora e levar a nossa proposta, vai ser difícil ser ouvido lá em 2015. Então, é muito importante esse debate, é muito importante que a gente discuta agora também a nossa proposta para garantirmos não só a concessão, mas para continuarmos garantindo uma energia de qualidade, continuarmos garantindo que a energia elétrica vá para a casa de todos os brasileiros e que os brasileiros consigam manter a energia elétrica em casa, porque também, se fugir
das nossas estatais, nós não sabemos se o preço depois vai ser possível os brasileiros poderem manter, então, a energia elétrica em casa. Então, é muito importante nós debatermos aqui, levarmos essa proposta até Brasília. Eu sei que a nossa presidenta Dilma está muito preocupada com isso, sim, tanto que em abril vai acontecer a primeira reunião, e eu tenho certeza que a partir dali nós vamos começar a encaminhar e esperamos de poder renovar as concessões para continuar garantindo a nossa energia, mas cada vez mais com qualidade. Então, eu só queria agradecer o convite de estar no seminário, dizer que contem conosco, sim, contem com o nosso apoio sempre. Nossa bancada tem sido muito aberta para isso, nós estamos dispostos a lutarmos juntos, e aquilo que estiver ao nosso alcance, nós estamos caminhando com vocês. E junto com isso, só queria deixar assim a preocupação que a gente tem, que aí vem com relação, né, a questão do MAB, né, o Robson que está aqui, a Nívia, na verdade a nossa preocupação vem com relação, Samek, a questão das novas centrais hidrelétricas, que começa a acontecer a desapropriação das áreas sem ter nenhuma segurança para as famílias que moram nesses locais. Então, nós não podemos aceitar isso de forma alguma, né? Nós temos que nos mantermos mobilizados, unidos mais do que nunca, para garantir também que essas famílias sejam realmente colocadas, que elas não vão ali para as favelas, né, das nossas cidades ou das grandes cidades, e que ali se percam todo o sonho e toda uma luta e toda a renda também de uma família. Então, é muito importante a nossa mobilização. Conte com o nosso apoio, um bom seminário a todos. Obrigada. Bom dia a todos os companheiros. Eu queria primeiro parabenizar o SENGE e o movimento de Atingidos por Barragens, que puxa esse encontro importantíssimo para o Brasil, para o Paraná, e a todas as entidades que estão participando. É um tema estratégico que diz respeito a que tipo de sociedade devemos construir no setor elétrico, mas é um tema também que dialoga com a questão ambiental e a questão fundamental dos direitos atingidos por barragem. Então, acho que o nosso papel como deputados do Partido dos Trabalhadores, é o partido que é a vanguarda no poder hoje nacional, no governo nacional, nós vamos apoiar de todas as maneiras ações como vocês estão desenvolvendo. Então, parabéns a todos, podem contar com a gente. Obrigado. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Também quero cumprimentar os organizadores, nos colocar à disposição também. A gente sabe que está na legislação que tem que licitar, eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter, qual estratégia para dialogar para que, se na lei está que tem que licitar, não sei se não vai ter, tem que alterar a legislação de repente. Esse talvez é o desafio da articulação desses segmentos. Então, nós nos colocamos à disposição. Eu acho que nós temos um grande articulador aqui nessa mesa, que é o SAMEC, uma liderança nacional com muita força para esse movimento, e eu acho que nós, tanto a Luciana, que é a nossa líder de bancada, eu estou na liderança da oposição, os deputados de outros partidos certamente estarão nessa luta, muitos deles, e a gente precisa realmente unir forças, porque é um setor estratégico e é fundamental que a energia seja para fomentar o desenvolvimento econômico com a orientação política do Estado, privilegiando os setores que mais precisam. O Luz para Todos é um exemplo, né, Samek? O Luz para Todos, eu acho que foi um grande exemplo, que se nós tivéssemos concedido todo o setor de energia lá atrás, nós teríamos grandes problemas. E o Luz para Todos é um grande exemplo que fez chegar a energia nos mais diversos rincões do Brasil, e é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização. Toda a representação que está aqui tem na nossa bancada e na articulação política que nós temos com outras forças, vocês têm todo o aparato e a articulação necessária para fazer aquilo que a sociedade brasileira espera desse setor de energia. Obrigado.